Aleluia, aleluia, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesta manhã. Feliz segunda-feira, estamos numa nova semana, viemos buscar novas forças para caminharmos debaixo do sol, para caminharmos debaixo da lua, pela glória e o mover do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, no nosso andar, no nosso dia a dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, irmãos. Quero vos pedir para partilharem a live, assim como eu também vou fazendo aqui deste lado. Vou aqui partilhar a live pela glória e o mover do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, igreja. Enquanto isso, permitem-me fazer uma oração para dar início àquilo que é o nosso tempo com Deus, para iniciarmos aquilo que é a nossa caminhada em Cristo, aquilo que é a busca da alimentação espiritual nesta manhã, pela glória e o mover do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, igreja. Aleluia. Oremos, família. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Pai, por Tu seres este Deus maravilhoso na minha vida, nos meus caminhos. Obrigado, Pai, por nos dar o dom da vida logo pela manhã, para nós podermos estar na Sua presença, para nós podermos, meu Pai, estar aqui a caminhar com o Seu fogo celestial, com a Sua vitória certa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Permita, meu Pai, que através deste tempo que nós separamos para vir estar, meu Pai, perante a Sua presença, que nós saímos, meu Pai, daqui desta presença, meu Pai, cheio do Seu amor, cheio, meu Pai, do Seu poder, cheio da Sua manifestação, cheios da Sua sabedoria. Que este tempo que nós separamos, meu Pai, seja um tempo para vir nos alimentar, meu Pai, espiritualmente, alimentar o nosso ser, alimentar, meu Pai, o nosso caminhar consigo, pela glória e o mover do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, use-se, meu Pai, de mim nesta manhã. Eu, meu Pai, aceito, meu Pai, com que toda a minha sabedoria, meu Pai, caia por terra agora, para que a sabedoria do Seu Espírito Santo tome conta do meu ser, do meu corpo, para o melhor, meu Pai, de todos aqueles que estarão ligados a esta live, pela glória e o mover do Senhor Jesus Cristo. E todos me ajudam a dizer um grande amém para o nosso belo e maravilhoso Deus. Aleluia, igreja. Aleluia. Louvado seja o nosso bom Deus. Como dizia, feliz segunda-feira, família. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor Jesus Cristo e depois juntos orarmos pela glória e o mover do Senhor Jesus Cristo no nosso meio, neste tempo que nós separamos todas as manhãs para estarmos perante a glória de Deus, para estarmos perante o mover do Espírito Santo. Quero lhe pedir, meu irmão, minha irmã, quero lhe pedir para fazer a partilha desta live. Faça a partilha da live pela glória e o mover do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Igreja, ontem os nossos pastores, eles tiveram a ministrar. E eles tiveram a ministrar acerca do teste, da tentação que Jesus Cristo teve que passar por ela antes de ele iniciar com aquilo que era o maior propósito que ele trouxe aqui ao mundo. Porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo viveu 30 anos. Após 30 anos é que ele foi batizado, e depois de ele ser batizado, Jesus Cristo viveu mais 3 anos aqui na terra. Que estes 3 anos que ele viveu aqui na terra é praticamente 99% daquilo que a Bíblia relata dos feitos de Jesus Cristo aqui na terra. Então, eu posso dizer que Jesus Cristo, o propósito qual ele veio para aqui para a terra, iniciou com os seus 30 anos. Porque antes disso a Bíblia não relata muito de Jesus Cristo, só nos explica como ele nasceu e algumas partes daquilo que foi o crescimento dele até por aí. Acho que os seus 10, 14 anos por aí, não me vem aqui na memória agora. E depois a Bíblia só relata a partir do tempo, do momento que ele foi batizado até a crucificação dele. Amém, igreja? Eu vou estar a ler aqui a palavra do Senhor lá no livro de Mateus 4, aleluia, e vou estar a ler do versículo 1 até o versículo 11, amém?
Os pastores ontem tiveram a ministrar, tocaram neste versículo, que este versículo mexeu com o meu ser. Quando eu cheguei a casa, vim, li de novo o versículo e tive o meu entendimento daquilo que o versículo está a trazer para nós, amém, igreja? E o culto de ontem foi uma bênção, aprendi muito do culto de ontem, e lá mesmo no culto eu tive esta revelação lá no culto, acerca daquilo que nós vamos estar agora, neste momento, a compartilhar através da palavra, da palavra do Senhor Jesus Cristo. Assim diz a palavra do Senhor lá no livro de Mateus 4, de 1 a 11. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus para Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus Cristo. Aleluia, igreja. Que história mais linda. Aqui a Bíblia mostra-nos o quão Jesus Cristo foi firme naquilo que era o propósito que ele foi enviado para aqui, para a terra, para vir fazer. Igreja, notem que Jesus Cristo foi firme. Ele foi firme em fazer com que o diabo não fizesse a cabeça dele para ele desistir daquilo que era o propósito dele aqui na terra. Igreja, existem 5 perguntas que nós temos que nos fazer diariamente para nós sabermos qual é o nosso propósito aqui na terra. Por que é que nós fomos criados? Existem 5 perguntas que nós temos que viver delas todos os dias. E Jesus Cristo, ele tinha estas perguntas todas bem respondidas para o bem dele. É necessário que nós tenhamos essas 5 perguntas que nós nos fizemos bem respondidas para nós conseguirmos estar firmes, assim que nem Jesus Cristo. Notem uma coisa, aqui no primeiro versículo a Bíblia diz: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então quer dizer que é um plano de Deus nós passarmos por uma tentação. Porque a Bíblia diz que foi o Espírito Santo levou a Jesus para o deserto para ele ser tentado. Ele teve que passar por esta tentação. Nós também, todos os dias, nós passamos por uma certa tentação. Nós somos levados para sermos testados. Amém, igreja? Nós somos testados diariamente, semanalmente, mensalmente. Há um teste que nós passamos por ele para podermos adquirir uma certa coisa que nós desejamos adquirir do fundo do nosso coração. Deus não nos dá nada assim de bandeja que nós não conseguimos gerir. Eu ministrava na semana passada que tudo quanto nós não conseguimos gerir, nós perdemos essa tal coisa. Então, Jesus Cristo também teve que passar por esse teste no deserto. A Bíblia diz que ele foi levado para o deserto para ele ser testado. Se ele não tivesse que passar por esse teste, certamente que ele não ia ser levado para o deserto. Ele ia sair dali do batismo e ia seguir com aquilo que era o propósito dele aqui na terra. Mas porque Deus sabia que antes do propósito de Jesus Cristo
ser estabelecido, ele precisava de passar por um teste. Ele precisava de passar pelo deserto para ser tentado pelo diabo. Todas as visões que nós temos, todos os propósitos que nós queremos cumprir na nossa vida, não é possível o diabo não se levantar para nos pôr a teste. Não é possível o diabo não aparecer na nossa vida e nos testar para ver se realmente nós estamos firmes naquilo que é o propósito que nós temos em frente. Amém, igreja? E estão aqui as 5 perguntas que nós temos que nos fazer gradualmente para nós sabermos se realmente vamos conseguir gerir ou estamos prontos para gerir aquilo que são os propósitos da nossa vida. E a primeira pergunta é esta: quem sou eu? É necessário nós nos perguntarmos quem somos nós. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia quem ele era. Agora está aqui a pergunta para si, meu irmão e minha irmã. Tu sabes quem tu és? Qual é a tua identidade? Tu sabes de onde, quem tu és? Qual é a tua posição? Muitos são aqueles que não sabem quem eles são. É por isso que eles, quando passam por testes, eles perdem esses testes. Quando o diabo aparece para enfrentar aquilo que são os seus propósitos, tu perdes aquele propósito teu. Por quê? Porque tu não conheces a tua identidade. Tu não sabes quem tu és. É necessário nós sabermos quem nós somos. Qual é a nossa identidade? De onde é que eu venho? Amém, igreja? E a segunda pergunta que nós temos que nos fazer é: de onde é que eu sou? De onde é que eu sou? Jesus sabia de onde ele era. Ele sabia quem ele era e de onde ele era. Quando tu sabes quem tu és, eu sou criatura de Deus, e tu sabes de onde tu és, de onde tu vens, não existe nada que é capaz de lhe abalar. Porque quando tu sabes quem tu és e de onde tu vens, tu reconheces o poder que está em ti. Tu reconheces a força que está em ti. Amém, igreja? Aqueles que nasceram numa família, vamos lá dizer, de sapateiros, eles sabem que eles têm o dom de ser sapateiro dentro deles. Por quê? Eles conhecem as gerações e gerações que estão por detrás dele. Então, esta pessoa, quando toca num sapato, ele sente que eu sou capaz de preparar este sapato de uma maneira jamais vista. Porque ele sabe quem ele é e de onde ele vem. É muito necessário, é necessário nós sabermos quem nós somos e de onde nós estamos a vir. E a terceira pergunta é esta: por que eu estou aqui? Qual é o propósito de eu estar sobre este lugar? Qual é o propósito da minha existência? Jesus Cristo sabia qual era o propósito dele, por que ele foi enviado para aqui para a terra. Jesus Cristo sabia quem ele era, de onde ele vinha e qual era o propósito qual ele foi enviado para aqui para a terra. Jesus Cristo sabia destes propósitos. É por isso que quando o diabo apareceu à frente dele, ele não temeu o diabo, porque ele sabia que o propósito dele aqui na terra não era estar a lutar com o diabo naquele momento. Não era estar a enfrentar o diabo naquele momento. Ele sabia que o propósito dele era maior. Não eram as pequenas coisas que o diabo lhe colocou em teste. Ele sabia que as coisas que o diabo estava a colocar em teste eram coisas pequenas. Porque ele conhecia o propósito dele. Ele sabia o porquê que ele foi enviado para o mundo. Ele sabia que o propósito dele era maior que as coisas que o diabo estava a colocar em frente. É necessário nós conhecermos o nosso propósito aqui na terra. Por que é que nós viemos para a terra? Por que é que nós estamos a passar por uma certa tribulação? É necessário nós sabermos o nosso propósito. E depois de nós conhecermos o nosso propósito, aí nós vamos estar em posição de conhecer a quarta pergunta, que é: o que eu sou capaz de fazer? Quando tu conheces o teu propósito, tu sabes, quando tu conheces o teu propósito, de onde tu és e quem tu és capaz de saber o que eu sou capaz de fazer.
Porque tu sabes qual é o poder que está em ti. E tu sabes por que é que tu foste criado. O propósito a qual tu estás aqui no mundo. Quando tu conheces e sabes de onde vens, aí tu és capaz de responder a quarta pergunta, que é: o que eu sou capaz de fazer? Qual é o meu potencial? Qual é o meu poder? Qual é o poder que está em mim? E quando tu conheces o poder que está em si, nada pode te parar aqui na vida. Mas a pior coisa que acontece é que a maioria das pessoas, eles não conhecem o poder que eles têm. Eles não fazem uso do poder que eles têm. É por isso que o mundo diz que a população usa só 10% dos conhecimentos deles. E aqueles que são brilhantes, aqueles que brilham, aqueles que estão no mais altíssimo, estas pessoas, eles usam apenas 11% do conhecimento deles. E estes que usam 1% só a mais, eles são colocados em lugares altíssimos. Porque o mundo não conhece, não sabe de onde é que eles vêm, quem eles são, qual é o propósito deles aqui na Terra. O mundo esqueceu-se do propósito deles aqui na Terra por causa das leis estabelecidas por diabo, por causa das propostas que o diabo ofereceu ao mundo. E o mundo esqueceu-se do propósito deles aqui na Terra, as pessoas. E ficaram focados ao quê? A estes presentinhos que o diabo colocou à frente deles. Cadê homens que são capazes de orar e fazer lume descer? Cadê homens que nem o Elias, que orou e fez chover? Cadê estes homens? Se nós temos o poder de fazer isso se manifestar, cadê essas manifestações? Porque os homens, eles esqueceram-se do propósito deles aqui na Terra. O homem esqueceu de quem ele é, de onde ele vem, qual é o propósito que lhe faz estar aqui na Terra. Por isso que os homens já não têm poder de estar a manifestar milagres. Agora os homens, eles acreditam que para ele ter um certo poder, tem que ir para uma velha, ir ser dado banhos, para que este poder possa se manifestar. Saíram do deserto sem receber o troféu deles. Assim como a nossa pastora dizia ontem, há muitos homens que andam por aí a pregar a palavra do Senhor, mas eles chumbaram no deserto. Eles não conseguiram conquistar a maior glória no deserto. E esta gente precisa de voltar para o deserto para ir passar de novo por esse teste. Ali onde eles deixaram cair o cajado deles, eles têm que voltar e ir procurar este cajado. Ir procurar esse martelo que eles deixaram cair lá no deserto. É necessário nós sabermos qual é o nosso poder. Mas antes disso, é necessário nós conhecermos o propósito qual Deus nos trouxe para aqui para a Terra. E a última pergunta que nós temos que fazer é esta: para onde eu vou? Para onde é que eu vou? Com tudo isto que eu conheço, quem eu sou, de onde venho, qual é o meu propósito e o poder que eu tenho, eu preciso de saber para onde é que eu vou. Qual é o meu destino? Jesus Cristo sabia qual era o destino dele. Por isso que ele não aceitou todos aqueles presentes que o diabo lhe apresentou. Ele sabia qual é o destino dele. Ele sabia que o destino dele é a cruz. Então como é que eu vou parar o meu propósito por causa de transformar pedra em pão? Eu perder o meu propósito. Isso é de menos. O meu destino é a cruz. É vencer o mundo inteiro. Esse é que é o meu destino. E eu conheço o poder que eu tenho. E eu conheço qual é o meu propósito. O meu propósito é Golgota. Jesus Cristo conhecia o propósito dele. E é necessário nós também conhecermos o nosso propósito. Para conhecermos o poder que nós temos. E sabermos para onde é que nós vamos. Amém, igreja? É necessário
nós termos estas perguntas todas em nós, termos este pacote, para que quando o diabo aparecer à nossa frente, nós estarmos em posição de não aceitar com que o diabo faça a nossa cabeça e nós perdemos o foco da nossa existência aqui na Terra. Amém, igreja? Igreja, vou-vos dar um exemplo muito prático. Um fabricante, ele quando fabrica uma coisa, ele fabrica esta tal coisa e depois de fabricar a coisa, ele estar satisfeito, ele coloca um emblema nesta tal coisa e coloca esta coisa na rua. Amém, igreja? Um fabricante fabrica um produto, coloca o seu emblema nessa coisa e coloca esta coisa na rua para ser vendida. No momento que este produto está na rua a ser vendido, este produto é olhado para aquilo que ele é capaz de fazer. Mas qualquer coisa de errado que acontecer com este produto, todos vão procurar saber qual é o fabricante. E quem é o fabricante? É o emblema que tem neste produto. Amém, igreja? Ontem eu dava um exemplo. Por exemplo, eu tenho este iPhone. Amém, igreja? Este iPhone, quando foi criado com os donos da Apple, este telefone, ele foi fabricado, ele passou por vários testes. Eles fizeram um teste para ver se este telefone seria capaz de fazer chamadas, se este telefone seria capaz de receber e mandar mensagens, se este telefone seria capaz de navegar na internet. Este telefone passou por esses todos os testes. Depois de passar pelos testes, aí é que o fabricante pegou o seu emblema e colou no telefone o sinal da maçã e colocou este produto no mercado. Quando tu seguraste este produto, tu pensaste que este produto era novo, mas não, este produto não era novo, porque ele passou por um processo de teste antes de chegar na sua mão. Se ele não tivesse sido testado, nunca estaria na sua mão. Então este produto não era novo. Assim também somos nós. Nós temos que passar por um teste. Quando Deus nos fabrica, quando Ele nos prepara, quando nós aceitamos a Cristo, existe um certo teste que nós temos que passar por ele, porque o diabo vê. Ei, levantou-se mais um filho de Deus. O reino dos céus recebeu mais uma alma. Esta alma precisa de passar por um teste para ver se ele irá estar, para ver se ele merece ter o carimbo de um filho de Cristo. E há muitos que quando estão neste deserto, eles não são dados o carimbo de filhos de Cristo, mas eles colocam-se em posição de colocar-se como filhos de Cristo. São estes que vão buscar poderes do diabo para vir mostrar que eles são filhos de Cristo enquanto não são. São esses que são ditos os falsos profetas. São esses que andam aí a mentir às igrejas. São esses que se dizem serem homens de Deus, enquanto quando estão sozinhos, nós sabemos, e eles bem sabem, quais são as doutrinas que eles têm caminhado nelas. Quais são as doutrinas que eles têm colocado em prática nas suas vidas. Porque estes não têm o carimbo de Cristo. Estes são chineses. São fabricados na China, porque o chinês é capaz de fabricar um iPhone como este e colocar um símbolo dele aqui. Mas este telefone fabricado pelo chinês não tem duração. Esses telefones que vêm da China, as coisas que vêm da China, todos nós sabemos que não tem duração. O chinês pode fazer a coisa idêntica como a da Apple, o telefone, mas a duração daquela que o chinês faz é de curto prazo. Porque o carimbo que está nesta tal coisa do chinês não é puro. É de curta duração. Porque é coisa falsa. São estes que quando estão nos seus desertos, o diabo aparece com as propostas dele. Eles esquecem qual é o propósito que lhes trouxe aqui no mundo. Nós devemos nos colocar em posição de sabermos qual é o propósito que Deus nos colocou aqui no mundo. Para nós sabermos que quando a tempestade aparecer, nós estarmos em posição de saber dizer: não, eu não aceito isto, diabo.
Eu não viverei, a Bíblia diz que não viveremos apenas de pão, apenas de comida, mas também da palavra do Senhor. Sabermos enfrentar o diabo através daquilo que nós fomos fabricados com ele, através daquilo que nós fomos depositados nele. Está a imaginar tu pegares um iPhone e instalar uma coisa que não é do iPhone dentro do iPhone? Obviamente que o iPhone irá se estragar. Porque ele foi fabricado de tal maneira que nós não podemos acrescentar nada, nem remover nada deste telefone. É por isso que a Bíblia nos diz, lá no livro de João 14:13, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado do Filho. Este telefone, se ele se encontrar estragado, obviamente que nós vamos pegar a ele e irmos para um produtor da iPhone, para ele ir retificar isto. Nós estamos a pedir com que ele retifique isto. A Bíblia diz que tudo quanto pedirem em meu nome. Qual é o nome de Cristo? É o carimbo que está em nós. Então tudo que nós pedirmos, que nós merecemos ter, Deus irá fazer. Para quê? Para ser glorificado o nome de Deus. Assim também como um iPhone, tudo que se estraga neste iPhone, nós temos que devolver para o produtor, que é para ele ir meter a peça certa aqui neste iPhone, para este iPhone voltar a funcionar. Tu não podes levar um iPhone e levar para a Samsung, para os da Samsung irem meter a peça estragada no iPhone. Obviamente que este telefone não vai funcionar nunca mais, porque a peça que estão a inserir no telefone não é a peça certa. A Bíblia lá no livro de Tiago 4:3 diz o seguinte: pedem e não recebem, porque têm pedido mal. Amém, igreja? Vocês pedem e não recebem porque têm pedido mal. Porque o teu telefone estragou-se, você está a pedir peça da Nokia para meter no iPhone. Estás a pedir o quê? Tu não conheces a tua identidade. Tu não sabes de onde tu vês. Qual é o seu propósito aqui na Terra? Por que é que tu estás a enviar o seu iPhone para Samsung para ser arranjado lá? Obviamente que este telefone não vai ser arranjado lá. O nosso produtor, quando ele nos produziu de tal maneira de ele estar preparado para tudo quanto nós pedirmos, ele estar em posição de responder. Esta é a garantia que ele colocou em nós. Esta é a garantia da aliança que ele estabeleceu entre nós e ele. De tudo quanto nós pedirmos, ele irá fazer. Mas a Bíblia lá no livro de Tiago, ela diz que nós não recebemos porque pedimos coisas erradas. Não estamos a pedir aquilo que nós fomos fabricados com ele. Porque nós não conhecemos os nossos propósitos. Nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos de onde nós estamos a vir. Não sabemos para onde é que nós vamos. Não conhecemos o nosso poder. É por isso que estamos a pedir coisas erradas. Deus diz: pede e serás dado. Pede a sabedoria de Deus. Se tu és filho de Cristo, tu tens o carimbo de Cristo. Por que é que estás a pedir coisas que não dê valor à sua pessoa, o seu ser? Why? Então é necessário nós sabermos de que fábrica nós estamos a vir. Quem é o nosso produtor? Quem nos produziu? E sabermos que quando estamos feridos, quando existe alguma queda em nós, sabermos o que pedir, onde pedir. Não irmos para Samsung e pedir, nós somos iPhone. Desculpa estar a comparar os filhos de Deus com iPhone, mas eu só quero que entendam, é um exemplo prático para nós podermos entender a posição que nós temos aqui na Terra. Nós temos que saber quem nós somos, de onde estamos a vir, quem é o nosso produtor. Note uma coisa, um produtor de qualquer que seja a coisa, ele quando produz a coisa, passa a coisa por testes. Quando este produto passa de todos os testes, ele é colocado no mercado. Se eu pegar este produto e eu ir inserir uma coisa que não é daquele produto ali, nesta coisa, esta coisa perde a garantia. Então, um exemplo muito prático.
as pessoas que compram carros na África do Sul, se tu fores comprar um carro na África do Sul, vires para ele, com ele para aqui para Moçambique, nós aqui em Moçambique temos que gradear os nossos faróis, temos que escrever o nome da matrícula nos nossos vidros para não roubarem. Quando tu pegas este mesmo carro, tu trazes para Moçambique um dia depois e fazeres estas mudanças que aqui em Moçambique nós somos obrigados a fazerem para não roubarem as coisas do carro. Voltares 2 dias depois para a África do Sul, para a mesma fábrica, chegar lá a dizer que eu não gostei deste carro, quero trocar. O valor do carro perdeu-se por completo. Por quê? Por causa das coisas que tu foste acrescentar neste carro. Porque o fabricante daquele carro não quer que ninguém acrescente nada neste carro, nem diminui nada. Da mesma maneira que tu levaste o carro nesta fábrica, é da mesma maneira que tu tens que devolver se queres reclamar alguma coisa. Eu garanto-te que se tu andares com este carro sem mudar nada, sem acrescentar nada e sem remover nada durante 6 meses e tu queres ir devolver o carro, eles irão receber de mãos abertas, porque o carro está completo, a garantia ainda está em dia do carro. Mas muitos são aqueles que querem modificar os carros, querem colocar luzes de não sei aonde, querem colocar jantes de não sei aonde. Por isso, quando tu voltas para o produtor, ele nega de recusar porque ele não reconhece este carro. Por isso que ele fica chocado. Não foi isto que eu te forneci. Assim também é Deus. Quando Deus nos colocou no deserto, quando Ele nos coloca no deserto para nós sermos testados, existem aqueles homens que eles caem nas mentiras do diabo e eles seguem as propostas que o diabo coloca na frente deles. E quando eles veem que já estão mal, querem voltar para Cristo, mas Cristo não lhes reconhece. Por isso que a palavra diz que naquele dia tu dirás que eu fiz milagres em seu nome, eu curei pessoas em seu nome. Mas Cristo irá olhar para estas pessoas e irá dizer: eu não vos reconheço. Por quê? Estas pessoas acrescentaram coisas na fabricação deles. Foram buscar dons nos maziones de curar pessoas. E Cristo dirá naquele dia: I don't know you. Eu não te conheço. Quem és tu? Por causa das coisas que as pessoas querem acrescentar naquilo que Deus já colocou em nós. Existe uma coisa que nós temos que colocar em nós para nós podermos navegar num poder jamais visto da nossa vida. Qual é o meu propósito aqui na terra? What did I come to do? Quem sou eu? De onde vou? E qual é o meu propósito? Quando tu conseguires responder essas 3 perguntas, tu irás saber qual é o poder que tu tens. E nada neste mundo será capaz de lhe fazer parar para o destino que tu vais. Nada neste mundo irá fazer com que aonde tu vais seja entra em tribulação. Porque tu vais saber qual é o seu propósito e qual é o poder que tu tens. Quando nós conhecemos o nosso poder, muita gente desvia-se do caminho de Deus por não saberem qual é o poder que eles têm. O diabo vem lhe aliciar com coisas daqui da terra e eles caem na tentação de querer aquilo que eles estão a ver ali na hora, que o diabo está a lhes aliciar com eles. E eles desviam-se do caminho de Cristo. Por quê? Porque estão à espera de ver as coisas manifestar-se agora. Não querem esperar o tempo de Cristo. Não querem ver qual é o poder que é capaz de se manifestar neles. Se Jesus Cristo tivesse aceito todas estas ofertas que o diabo colocou à frente dele, será que Jesus Cristo iria saber do poder que ele tinha dentro dele? Será que ele ia conseguir manifestar os milagres todos que ele manifestou? Obviamente que não. Talvez até podia fazer alguns, mas não assim como Deus tinha planejado. Não assim como Deus tinha lhe projetado para aqui para a terra. Não assim como Deus tinha lhe criado para que ele viesse fazer as coisas aqui na terra. Porque ele teria sido aliciado pelo diabo para abortar aquilo que são o princípio que Deus lhe enviou aqui para a terra por ele. Família, é necessário nós sabermos qual é o propósito
que nos trouxe aqui para a Terra? Qual é o propósito que nós estamos numa batalha por ela? Quando nós conseguimos saber este propósito, nós seremos vencedores. Qual é o propósito de tu estares casado com a sua esposa? Qual é o propósito de tu estares casada com o seu esposo? Por que é que vocês estão casados? Já te fizeste esta pergunta? Qual é o propósito de tu estares a trabalhar onde tu estás? Qual é o propósito que Deus quer com a tribulação que tem na sua relação? Qual é o propósito da falta de finanças na sua vida? Quando tu descobrires qual é o propósito da dor que tu estás a passar por ela, tu irás conseguir saber qual é o poder que tu tens para poder ultrapassar esta dor, para poder ultrapassar esta coisa que aflige a sua vida. Muitos são aqueles que não conhecem os seus propósitos, por isso que se entregam à bebida para poder esquecer aquela dor que eles estão a passar por ela. Entregam-se às drogas para poder esquecer aquela dor que eles estão a passar por ela. Porque a droga, a bebida, estas coisas que vêm nos fazer sair daquilo que é o deserto que nós estamos nele. É algo que o diabo traz para nós, para nos elucidar, para nos fazer esquecer o deserto que nós estamos nele. Mas não é esse o propósito de Deus para a sua vida. Deus quer que tu passes por essa tal dor, essa tal perseguição, essa tal coisa que está a acontecer consigo. Por isso que a Bíblia aqui lá no Mateus 4:1 diz: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ir ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ir ser tentado com o diabo. Este foi o propósito do qual Jesus foi levado para o deserto. Era para ir ser tentado. Não era para ir jejuar os 40 dias. Tudo bem que ele jejuou os 40 dias. Mas o motivo qual ele foi levado para o deserto era para ir ser tentado. Por isso que dizem que ele foi para o deserto. Porque se fosse na cidade ele não ia ser tentado. Então, tu estás neste deserto. Estás a aceitar com que o diabo te oferece álcool, drogas, te oferece coisas deste mundo para te fazer sair do deserto. Why? Procura o seu propósito. Procura o seu propósito. Se Deus colocou-te neste deserto, é porque Ele quer que algo grande em ti cresça. Há muitos que tinham que ficar no deserto só 40 dias, mas estão no deserto, já passa 10 anos que estão no deserto. Nunca saem do deserto. Estão no deserto há não sei quantos anos. Não saem do deserto. Por quê? Não conhecem o propósito deles e o poder que eles têm. É tempo de sairmos do deserto. Vamos sair dos nossos desertos. Jesus Cristo ficou só 40. Ele queria ficar 40. E assim foi. 40 dias, 40 noites. E Jesus saiu do deserto. Porque Deus quis que ele ficasse lá. Mas se ele tivesse sido um bocadinho teimoso, acho que ia ficar mesmo 2, 3, 4 anos no deserto. E não é esse o nosso desejo. Em qualquer tribulação que nós estamos a passar, nós queremos sair dela o mais rápido possível. Mas é necessário nós nos colocarmos em posição de sabermos quem somos nós, de onde nós viemos, qual é o propósito que estamos nesta certa correria, qual é o poder que nós temos para sabermos onde é que nós vamos. Igreja, vamos orar, vamos clamar pela misericórdia de Deus, pelo mover de Deus nas nossas vidas. Vamos pedir a Deus com que Ele, através do Espírito Santo, Ele consiga fazer com que nós entendamos por que que nós estamos aqui no mundo, por que que estamos a passar por certas dificuldades, por que que estamos a ser abençoados, por que que temos tanta riqueza. Porque não vamos só procurar respostas no bem e no mal, mas também no bem. Deus, por que que estás a me abençoar tanto assim? Tem um propósito nas bênçãos que Deus coloca na sua vida. Tem um propósito. Deus precisa que tu faças algo. Então é necessário nós perguntarmos a Deus: why, God, why? Existe uma música, acho que era dos Onyx, uns rapistas, muito tempo quando era do rap.
A música, o título da música era Why God? A música, eles só faziam perguntas a Deus. Eles queriam entender por que é que as coisas estão a acontecer. What was the purpose of that, God? Estes respitas perguntavam a Deus por quê? Perguntam de acidentes. Deus, qual era o propósito daquele acidente? Deus, qual era... mas por aí. Igreja, vamos orar. É necessário conhecermos o nosso propósito. Ok? Let's pray. Vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos agradecer a Deus por esta semana, vamos entregar a nossa semana a Deus, vamos apresentar a Ele a nossa semana, para juntos caminharmos rumo à vitória certa na nossa vida. Vamos sair dos nossos desertos nesta semana. Esta semana é a semana que nós iremos sair do deserto, porque vamos negar o diabo, vamos negar todas as propostas que o diabo colocar na nossa vida, pela glória e o mover de Cristo. Let's pray. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, por esta manhã, obrigado pelo seu dom, obrigado pela sua manifestação logo pela manhã das 7, meu Deus. Queremos te dar honras, te dar glórias, meu Deus, por todo o ensinamento que tu colocaste em nós nesta manhã. Meu Deus, meu Pai, nós viemos, meu Pai, nos render, meu Deus, nos seus pés, agradecendo, meu Pai, por tudo, meu Deus, quanto tu depositaste em cada pessoa que está aqui ligado a mim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, meu Pai, que tu queres fazer novas coisas no nosso meio, mas é necessário, meu Pai, que nós reconhecemos, meu Pai, de onde nós somos, quem somos nós e qual é o propósito qual nos colocaste no deserto onde nós estamos, meu Deus. Através de nós conseguimos responder, meu Pai, essas perguntas para as nossas vidas. Ajude-nos, meu Pai, a dar-nos, meu Pai, o poder, a capacidade, meu Pai, de nós conseguirmos, meu Pai, vencer qualquer que seja a tempestade que nós estamos nela para conseguirmos chegarmos, meu Pai, ao nosso destino. A Ti, meu Deus, nós queremos louvar, a Ti nós queremos dar toda a honra, a Ti nós queremos dar toda a glória, porque o Seu poder é maior. Não existe, meu Pai, poder maior que o Seu sobre esta terra. Não existe, meu Pai, nada maior que o Seu mover sobre esta terra. Não existe, meu Pai, coisa jamais estabelecida nesta terra que é capaz, meu Pai, de tirar o lugar do Seu Espírito Santo, o lugar da Sua presença na nossa vida, o lugar do Jesus Cristo dentro do nosso ser. Meu Deus, meu Pai, que seja, meu Pai, na dor, que seja na lama, que seja na guerra, meu Pai, que nós, meu Pai, vamos nos continuar firmes a servir apenas o Seu nome, a servir apenas a Sua palavra, meu Deus, que não existam, meu Pai, leis criadas pelo diabo, meu Pai, que venham nos fazer perder aquilo que é o propósito qual Tu nos criaste, aquilo que é o propósito qual Tu nos colocaste sobre esta terra, meu Deus, meu Pai, que através dos ensinamentos que Tu tens depositado, meu Pai, em nós conseguimos, meu Pai, entender por que é que Tu nos criaste, por que é que Tu nos trouxeste para esta terra, pela glória e o mover do Seu nome, do Seu Filho, Jesus Cristo. A Sua palavra diz, meu Pai, que tudo quanto nós pedirmos, meu Pai, será feito na nossa vida, para que o Seu nome seja glorificado. Então, meu Deus, meu Pai, que tudo quanto nós pedirmos através do nome do Seu Filho, Jesus Cristo, que se manifeste na nossa vida, para que o mundo saiba que o nosso fabricante, meu Deus, que és Tu, Deus de todas as coisas, Criador dos céus e a terra, Criador do sol, a lua, aquele que conhece o princípio, aquele que conhece o fim, o Criador que não foi criado, meu Deus, que o mundo saiba que nós somos Seus. E que através da Sua manifestação nós conseguimos todas as coisas que nós desejamos ter na nossa vida. Que todo o deserto que nós passamos nele, nós não ficamos lá mais do tempo que foi estabelecido por Ti, meu Deus. A Ti, meu Deus, nós damos toda a honra, a Ti damos toda a glória, porque sabemos que a vitória é nossa. Nós podemos estar a passar por tribulações, mas a Sua palavra, ela nos ensina e nos diz que nós teremos tribulações nesta terra. Mas temos que ter bom ânimo, porque nós vencemos, meu Pai. A Sua palavra diz, meu Pai, que o weeping, meu Pai, a dor pode durar por uma noite, mas a felicidade, ela vem logo pela manhã, meu Deus. Que esta felicidade que nós viemos, meu Pai, nos alegrar a ela nesta manhã, nesta segunda-feira, pela glória e o mover do Seu maravilhoso nome. Meu Deus, meu Pai, inspire, meu Pai, em nós, meu Pai, prosperidade, inspire, meu Pai, em nós. Mais que vencedores, meu Pai, em tudo que nós fomos a tocar e fazer. Que esta semana seja cheia, meu Pai, da Sua glória, do Seu mover, pelo favor, pelo mover do nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Ensina-nos, meu Pai, a andar, meu Pai, no amor, meu Pai, agape. Ensina-nos, meu Pai, a transbordar esse amor para os demais, meu Pai, que nos rodeiam, que vivem, meu Pai, conosco. Pela glória e o mover do nome do Seu Filho, Jesus Cristo. E toda a igreja me ajuda a dizer um grande amém para o nosso belo, maravilhoso Deus. Igreja, fiquem com o shalom de Deus, fiquem com o amor de Deus nas vossas
vossas vidas, nos vossos caminhos, neste dia, pela glória e o mover do Senhor Jesus Cristo. Já passaram 45 minutos. Igreja, até amanhã, exatamente às 7 horas, estejam aqui ligados a este tempo com Deus, a este tempo com Cristo, pela glória e o mover do nome dEle, em nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, amo-vos tanto. Até amanhã, às 7 horas. Partilhem a live aqueles que ainda não partilharam. Amém? Shalom. Até amanhã às 7.